Naço de Além Túmulo, Francisco Cândido Xavier. É um livro psicografado pelo famoso Chico Xavier. Então, esse aqui é mais um livro que eu vou postar aqui. Essa aqui é a primeira parte. Eu vou dividir ele em algumas partes. Tá? Então, vou postar aí umas 10, 15 páginas, dependendo como for aqui. Vou começar pelo prefácio do livro. Eu não li esse livro ainda. Esse livro foi escrito em 1932. Um dos primeiros, se não o primeiro livro escrito pelo Chico Xavier, através da mediunidade dele. Esse livro aqui se trata de alguns poemas, né, de alguns poetas, alguns espíritos desencarnados. Então ele, mais ou menos é isso que se trata o livro. Então eu vou deixar as partes dele numa playlist aqui do canal. Só entrar na parte de playlists aí você vai encontrar todas as partes dele conforme for postando. O linguajar desse livro eu não sei como vai ser, mas geralmente os livros espíritas têm um linguajar um pouquinho rebuscado, acho. Umas palavras meio estranhas assim. Ok, então vamos lá. A guisa de prefácio. A teoria, tanto quanto a prática espírita, apresenta aos leigos e inscientes aspectos e modismos inéditos, imprevistos, bizarros, surpreendentes. Nos domínios da mediunidade, então, o reservatório de surpresas parece inesgotável e desconcerta, e surpreende até os observadores mais argutos e avisados. Se fôssemos minudenciar e escarificar o assunto até as mais profundas raízes, poderíamos concluir que o comércio de encarnados e desencarnados, velho quanto o mundo, se indica mais ou menos latente ou ostensivo em todos os atos e feitos da humanidade. Inspirações, ideias súbitas ou pervicazes, sonhos, premonições e atos ávidos por espontâneos e propriamente naturais. Radicam muito e mais na influenciação dos espíritos que nos cercam por força e derivativo da mesma lei da afinidade incoercível, no plano físico quanto no psíquico, do que a muitos poderia parecer. Para quem já leu o livro dos Espíritos, tem algumas coisas aqui que são abordadas lá também. Continuando. E assim como se não se desloca nem se precipita isoladamente um átomo no concerto sideral dos mundos infinitos, assim também não há pensamento, ideia, sentimento isolados no conceito consciencial dos seres inteligentes que atualizam e vivificam o pensamento divino em acesse indefinida, sempre ascendens. Tem umas palavras aqui. É o que fazia dizer a Louisa Mitchell: um ser que morre, uma folha que cai, um mundo que desaparece, não são, nas harmonias eternas, mais que um silêncio necessário a um ritmo que não conhecemos ainda. Mas não há daí concluir que a criatura humana se reduza à condição de autômato, sem vontade e sem arbítrio, porque nada à revelia da lei se verifica, e no jogo dessa atuação constante, o ascendente dos desencarnados não vai além dos limites, além das lindes assinadas pela providência. Não ultrapassa jamais a capacidade receptiva do percipiente, seja para o bem, seja para o mal. Não é, contudo, desse mediunismo sutil, intrínseco, consubstancial à natureza humana que importa tratar aqui.
nem remontaríamos aos filões da história para considerar-lhe a identidade aos tempos da Índia, do Egito, da Grécia, das Gálias e de Roma, em trânsito para a Idade Média, na qual os médios eram imolados ao mais estúpido dos fanatismos. O religioso, hoje, pulgueira e potro foram substituídos pela difamação, pelo ridículo alvar, pago em boa espécie monetária ou ainda pelo cerco caviloso e interditório de quaisquer vantagens sociais. A luta tornou-se incruenta, mas nem por isso menos áspera e porfiosa. Assoalha-se que a medianidade é fonte de mercantilismo. Entretanto, nenhum grande médium que o saibamos chegou a acumular fortuna e rendimentos. Muitos, ao invés, quais Home, Slade, Eusapia e Esperance, morreram paupérrimos e, o que mais é, tendo a panejar-lhes a memória o label de charlatões. Mas houvesse de fato esse mercantilismo e nunca se justificaria senão por abusivo e estúpido, de vez que a doutrina o não autoriza sequer por hipótese. Porque, na verdade, assim se escreve a história e o maior dos médiuns, o médium de Deus, só escapou ao estigma da posteridade pela porta escusa do Concílio de Nicéia, numa divinização acomodatícia e rendosa ao formigamento parasitório e onímodo dos constantinos, que ainda hoje lhe exploram os efeitos e o nome Augusto, com bulas políticas de vulpina retórica, factícios puridos de grosseira mistificação, embussolatrias e cimento armado. Esse livro aqui, como ele foi escrito em 1932, talvez ele use uns termos antigos também, então por esse motivo, umas palavras diferentes. E também está levando em contexto aquela época, alguns relatos aqui. Continuando. Entretanto, como a confirmar a tradição, os santos apóstolos foram em sua maioria humildes pescadores, e não só a tradição como a sentença de que os últimos seriam os primeiros, não vêm hoje os vigilários de verdade trazê-la aos magnatas da terra, aos príncipes dos sacerdotes, escribas e fariseus odiernos, disputantes a cômputa de magnífica carapuça, e destalhada e ajustada de 20 séculos, no capítulo 23 de Mateus. Ao contrário, esses esculcas do além parecem preferirem os operários modestos e rústicos e bons, como tão sutilmente os define o essa em magistral mensagem. Tipos originais, mãos colosas que se entregam aos rudes trabalhos braçais, a fazerem a literatura do além-túmulo, homens a que Tartufo chama bruxos e Esculápio qualifica de baques, mistificadores ou simples casos patológicos a estudar. É verdade tudo isso, mas convenhamos também, ou é para a maior glória de Deus. Não ignoramos que homens de alta cultura e renome científico têm versado o assunto, investigado, perquirido e proclamado a verdade, acima e além das conveniências e preconceitos políticos, científicos, religiosos. Nomeá-los aqui seria fastidioso quanto inútil. O vulgo que não lê, ou que lê pela cartilha do senhor vigário nos conselhos privados da família beata, não deitaria os sérficos olhares a estas páginas e seguiria clamoroso ao contente de qualquer forma inconsciente a derrota do seu calvário no melhor dos mundos a Pangloss. O outro, o vulgo que lê e compreende, mas para o qual a Magister Dixit é a melhor fórmula de concessão e acomodação consigo mesmo, estômago e vísceras em função,
sofra a quem sofrer, doa a quem doer, receba sofiando ciência em gestos largos de animalidade superior. Se estas linhas chegasse a ler, haveria de esboçar aquele sorriso fino e bom que Bonnemere não sabia definir. Esse seria de Voltaire, ou do mais refinado dos idiotas. Adiante, pois, na tarefa nada espartana de apresentar esta prova opima das esmolas de luz que nos chegam em revoada de graças, e encher-nos o coração de alvissareiras esperanças. Quem quiser certezas maiores, explanações técnicas e eruditas do fenômeno em apreço, que as procure no livro do País da Luz, obra similar editada há uma vintena de anos, psicografada pelo médium português Fernando de Lacerda, e que fez nas rodas profanas de Lisboa o mais ruidoso sucesso. Nessa obra, o ilustre Dr. Souza Couto, em magistral prefácio, esgotou o assunto ao encará-lo sob todos os primas de uma severa crítica, para concluir pela transcendência do fenômeno, rebelde a todos os métodos de classificação científica e sem embargo realíssimo em sua especificidade. Pois, a nosso ver, maior é o mérito, por mais opulenta e a polpa mediúnica desta obra, é que lá em Do País da Luz avulta a prosa com raras exceções, ao passo que aqui desborda o verso mais original, mais difícil, mais precioso como índice de autenticidade autoral. Lá as mensagens características são exclusivas de escritores lusos, únicos de que podem, a rigor, identificar pelo estilo seus autores. As de Napoleão I, Teresa de Jesus, etc., são incontestavelmente belos no fundo e na forma, mas nas não características de tais entidades. Aqui, pelo contrário, não só concorrem poetas brasileiros e portugueses, como retinem cristalinas e constratantes as mais variadas formas literárias, como a facilitarem de conjunto e identificação de cada um. Romantismo, condoreirismo, parnasianismo, simbolismo, aí se sustentam em lusanias de sons e de cores para afirmar não mais subjetiva, mas objetivamente a sobrevivência dos seus intérpretes. É ler Casimiro e reviver primaveras, é recitar Castro Alves e sentir espumas flutuantes, é declamar Junqueiro e lembrar a morte de Dom João, é frasear Augusto dos Anjos e evocar eu. Se não vejamos. Oh, que clarão dentro da alma, constantemente cismando, o pensamento sonhando e o coração a cantar, na delicada harmonia que nasce da beleza, do verde da natureza, do verde do lindo mar. É Casimiro. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer, da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos. Para a mesma luz volver, é Castro Alves. Pairava na amplidão estranho resplendor, a natureza inteira em lúcida poesia, repousava feliz nas preces da harmonia. Era o festim do amor no firmamento em luz, que celebrava a grandeza de uma alma que voltava ao redil de Jesus. É Junqueiro. Descansa agora, vibrião das ruínas, esquece o verme, as cames, os estrumes, retempera-te em meio dos perfumes, cantando a luz das amplidões divinas. É o gosto dos anjos. E todos os mais aí estão vivos, ardentes e inconfundíveis na modulação de suas lírias encantadas e decantadas. E na prosa, exceto a Fernando de Lacerda, cujo estilo não temos elementos para identificar, o mesmo traço de originalidade e de personalíssima se impõe.
Duvidamos que o mais solerte, primitivo, o mais intelectual dos nossos literatos consiga imitar, sequer ainda que premeditadamente, esta produção. E isto dizemos porque o médium Xavier, um quase adolescente, sem lastro, portanto, de grande cultura e treino poético, recebe-a de jato, e mais, quando de alguns autores não conhece uma estrofe. É extraordinário, será maravilhoso, mas é a verdade nua e crua, verdade que, qual a luz, não pode ficar debaixo do alqueire. Foi por assim pensamos que conseguimos vencer a relutância do médium em sua natural modéstia para lançar ao público em geral e aos confrades em particular esta obra mediúnica, que, certo estamos, ficará como baliza fulgurante na história a tracejar do espiritismo em nossa pátria. Mas perguntarão, quem é Francisco Cândido Xavier? Será um rapaz culto, um bacharel formado, um acadêmico, um rotulado desses que por aí vão felicitando a família, a pátria e a humanidade? Nada disso. O médium polígrafo Xavier é um rapaz de 21 anos, um quase adolescente, nascido ali assim em Pedro Leopoldo, pequeno rincão dos estados de Minas, filho de pais pobres, não pôde ir além do curso primário dessa pedagogia incipiente e rotineira, que faz do mestre escola em tese um galopim eleitoral e não vai, também, em tese, muito além dos 4 operações e da leitura corrida com borrifos e catecismo católico de contrapeso. Órfão de mãe, aos 5 anos, o pai infenso e a literatices e ao demais pramido pelo ganha-pão, é bem de ver-se que não teve, que não podia ter o estímulo ambiente, nenhuma problemática, hereditariedade nenhum, nem 10 sirineus que o conduzissem por tortuosos a torturantes labirintos de acesso aos altanados passos do Olimpo para o idílico convívio de Calíope e Polínia. Tudo isso é o próprio médium quem nos diz em linguagem eloquente, porque simples como a própria alma ser desfolhada de sonhos e ilusões para não pretender colimar renomes literários. Ao lhe formularmos um questionário que nos habilitasse a pôr de plano estes detalhes essenciais, de vez que em obra deste quilate o que se impõe não é a apresentação dos operários, mas da ferramenta por ele utilizado tanto quanto do seu manuseio, e não querendo, por outro lado, endossar um fenômeno cuja ascendência sobejamente conhecemos para não refusar, mas cujo flagrante não presenciamos. Ele, o médium, veio candidamente ao nosso encontro com palavras minhas, nas quais estereotipa a sua figura moral, tanto quanto retrata as impressões psicofísicas que lhe causa o fenômeno. Nós mesmos vimos, certa vez em São Paulo, o médium Mirabelli cobrir 18 laudas de papel ao maço, no exíguo tempo de 13 minutos marcados no relógio, enquanto conosco descreteava em idioma diverso de mensagem escrita. É um fato do seu mecanismo intrínseco e extrínseco, porém nada nos disse o médium. Agora diz-nos este que também as produções são recebidas de jato. Não há ideação prévia, não há encadernamento de raciocínios, fixação de imagens, é tudo inesperado, explosivo, torrencial. Do que escreve, sabe que está escrevendo, também sabe que não pensou e não seria capaz de escrever. Há vocábulos de étimo que desconhece, há fatos e recursos de hermenêutica, figuras de retórica que ignora, teorias científicas, doutrinas, concepções filosóficas das quais nunca ouviu falar, de autores também ignorados e jamais lidos. Como explicar, como definir e transfixar a captação à realização essencial do fenômeno? Só o médium poderia fazê-lo, e isso ele o faz a seguir, da maneira impressionante e de modo a satisfazer aos familiares da doutrina. Aos outros, aos sépticos, fica-lhes a liberdade de conjecturar para melhor explicar, sem contudo negar, porque o fato aí está na plenitude de sua realidade. É um fato, por mais insólito que seja, vale sempre por 1001 teorias que nada explicam, antes complicam.
Como nota final aos argos da crítica, catões e zoilos de compasso e metro, faisqueiros de nungas e nicas, na volúpia de escandir quando meme. Tem umas palavras aqui que acho que são em grego, latim, não sei. Diremos que, encarregado de apresentar esta obra, não nos dispusemos a escoimá-la de possíveis defeitos de técnica, não só por nos falecer autoridade e competência, como por julgar que tal ócio seria uma profanação. Trata-se principalmente de um trabalho de identificação autoral e identidades hoje mais lúcidas e respeitáveis do que porventura o foram aqui na Terra. Tal como nulo deram esse trabalho, melhor corresponde sua finalidade altíssima, e o que a legítima ética doutrinária aponta é que quaisquer lacunas ou taliscas devem ser atribuídas ou irrogadas ao possivelmente precário aparelhamento de transmissão ou a fatores outros. Em suma, que mal podemos imaginar é que, no entanto, racional e logicamente devem existir mais sutis e delicados do que esses que, a miúde, ocorrem na telepatia, na radiofonia, em tudo, enfim, que participa no meio físico contingente. Que os arautos da Boa Nova aqui, escalonados por vindos de tão alto, nos perdoem a vacuidade e a insucice destas linhas, e que os leitores de boa vontade as desprezem como inúteis, para só apressarem a obra que ora lhes apresentamos na pauta evangélica, que diz: a árvore se conhece pelo fruto. M. Quintão. Pois bem, e aqui vai começar eu acredito que aqui vai começar o livro, então eu vou deixar ele para a segunda parte, ok? Até o próximo vídeo. De momento eu não tô achando muito fácil de entender, mas vamos lá, tá no começo ainda. Até o próximo. Tchau. Valeu.